Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à 26ª edição do Círculo Literário Virtual Entre Textos. Nós iremos viajar por Parnaíba, de Francisco de Assis de Almeida, Brasil. Essa viagem será conduzida pelo poeta Diego Mendes Souza. Em seguida, teremos leituras de encantamento por dois parnaibanos, a professora do Instituto Federal do Piauí de Parnaíba, Wanda Maria Alves Santana, e pelo psicólogo e empresário Jairo Nunes Leocádio. Mais duas leituras de encantamento em seguida, pelo poeta Igor Rafael e por este que vos fala. Sejam bem-vindos a mais uma edição do projeto de letramento literário do portal Entre Textos. Passamos a palavra ao poeta Diego Mendes Souza. Satisfação tê-lo conosco mais uma vez, Diego. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu quero abrir este momento dizendo da minha emoção em reconstruir uma Parnaíba muito viva nas páginas literárias de Assis Brasil. E imensamente feliz também por dividir este evento, Leituras Compartilhadas de Parnaíba em Assis Brasil, com 4 pessoas da minha grande estima que farão as suas leituras de encantamento sobre a vasta obra de Assis Brasil, que são os parnaibanos Jairo Nunes Leocádio e Wanda Maria Alves Santana, bem como os piauienses Dilson Lages Monteiro, da Academia Piauiense de Letras, foi confrade de Assis Brasil, portanto, e do poeta Igor Rafael, ele que também nutre esse amor pelas letras piauienses. Então, nós 5 que nutrimos um amor arraigado pelos valores do Piauí. E eu quero agradecer a presença de todos que aqui estão para nos ouvir. Parnaíba e Assis Brasil, quando o rio baixava. Gilson, eu vou, durante a minha fala, eu vou dizer o slide e aí você vai projetando, tá bom? Então, okay. Parnaíba e Assis Brasil, quando o rio baixava. Eu escolhi um tema metafórico, um título metafórico para nomear essa minha apresentação. Isso porque o movimento do rio, em especial do rio Igaraçu, deu vida à fruição da obra de Assis Brasil. Principalmente essa obra em Parnaíba, esse rio que subia e de repente baixava, como ele acentuou em Beira Rio, Beira Vida, que era a própria vida, a vida daquela gente ribeirinha de uma cidade próspera que representava aquela época, essa época que Assis Brasil faz o registro dessa Parnaíba. Parnaíba era a maior arrecadação de impostos do Piauí e assim sustentava o nosso estado, para que vocês percebam a grandeza da cidade de Parnaíba, essa Parnaíba tão bem translúcida nessa alma de Assis Brasil. Por isso esse movimento das águas, não é? Então eu lembro aqui uma passagem de um outro grande vulto literário que viveu na Parnaíba, apesar de não ter nascido em Parnaíba, mas que primeiro foi pioneiro em retratar essa cidade, que foi o Humberto de Campos. Ele era maranhense, lá de Miritiba, e ele tem uma passagem muito interessante quando ele diz assim, e eu vou abrir aqui aspas para ressaltar Humberto de Campos: subimos o rio a remo e a vela durante 2 ou 3 horas e saltamos em Parnaíba, que era, como ainda hoje, a cidade mais importante do Piauí. Humberto de Campos. Então, Parnaíba, para mim também, ainda hoje, é a cidade mais importante do Piauí. Vejam como Parnaíba encantou
os seus escritores, né, como Berilo Neves, Humberto de Campos e o grande Assis Brasil. E é nessa Parnaíba que Assis edificou os seus melhores romances, que foram Beira Rio, Beira Vida, Pacamão, O Salto do Cavalo, Cobridor e A Filha do Meio Quilo. Então, como disse certa vez o polígrafo, também nosso contemporâneo, nosso conterrâneo piauiense, que é o Francisco Miguel de Moura, e aqui também eu vou abrir aspas para ressaltar essa fala do Chico, quando ele diz que Assis Brasil é um bandeirante das letras no melhor sentido, enquanto caçador de pedras preciosas, com aquele ímpeto e coragem indomável de quem sabe que busca o caminho da verdade, da beleza e das virtudes mais humanas. Fecha aspas. E Chico Miguel traz essa voz, né, essa dicção sobre o grande Assis Brasil. O nome de Francisco de Assis de Almeida Brasil está no pódio das letras nacionais. Assis Brasil é um rico humanista cuja vocação e erudição orgulham sobremaneira a sua gleba natalícia. Um escritor dessa estatura intelectual só poderia mesmo ter nascido na Parnaíba, no mar do Piauí. Parnaíba, à margem do rio Igaraçu, que preserva o cais, as joias arquitetônicas e os antigos armazéns do Porto das Barcas. Parnaíba histórica, berço de gente culta e próspera que honra o chão, que também foi o chão de Evandro Lins e Silva, de Renato Castelo Branco, de João Paulo dos Reis Veloso, e é o chão de Benjamin Santos. Então, essa Parnaíba, que também é a Parnaíba do grande Assis Brasil, do imenso Assis Brasil. E eu disse nomes como exemplo. E no segundo slide, Dilson, no slide de número 2, nós temos aí a presença do rio Igaraçu. No slide 2, a presença do rio Igaraçu. Registro aqui que a imagem, vou dar o crédito, pertence ao Jairo Nunes Leocádio. E essa imagem é muito significativa, porque Beira Rio, Beira Vida, essa Beira Rio é exatamente essa passagem, esse curso do rio Igaraçu, que é um rio de águas barrentas, pegando aí a etimologia indígena, não é? Tupi-Guarani, então águas barrentas, e são essas águas do rio Igaraçu que banham a cidade de Parnaíba. O rio Igaraçu, que é o último afluente do Parnaíba, do grande rio Parnaíba, que vem lá do sul do Piauí, atravessando todo o nosso estado. Então, o rio Igaraçu, para que a gente entenda esse contexto da obra do Assis Brasil, dessa Beira Rio, Beira Vida. Eu acho esse título genial, diga-se de passagem, porque realmente eu outro dia passeando ali pela Avenida das Nações Unidas, essa avenida que nós chamamos aqui de Beira Rio, e numa curva ali que segue em outra direção, saindo do bairro do Carmo para o centro, me veio esse estalo de como o Assis Brasil foi brilhante em escolher um título como esse. Realmente é a Beira Rio, é a Beira Vida, é a vida do parnaibano, é o nosso sangue. E ele foi muito feliz em retratar isso em Beira Rio, Beira Vida, nos seus livros. Então, esse rio Igaraçu, que é afluente do Parnaíba, ele vai desembocar lá na praia de Amarração. Vai sair lá no Oceano Atlântico, e aqui eu tenho em mãos o livro Beira Rio, Beira Vida, e escolhi aqui uma passagem exatamente que retrata essa passagem do Igaraçu, do mar, da beleza da Parnaíba. Diz Assis Brasil, em Beira Rio, Beira Vida, no livro Beira Rio, Beira Vida: é porto marítimo, tem mar, nunca vi o mar, só o rio, o mar azul. Deve ser bonito. E não fica longe de Parnaíba, Luísa. Você nunca foi à praia de Amarração? Ainda vou um dia, de repente
repente quis viajar, conhecer outros lugares, só conhecer, para em seguida voltar ao cais. Nuno visitaria sempre Parnaíba, cidade bonita como esta nunca vi, Luísa. Cidade bonita como esta nunca vi, Luísa. Melhor que as outras terras por onde andara. Um dia embarcariam como passageiros no gaiola da linha. Quem sabe não será o Arara, hein, Nuno? Ele conhecia dezenas de cidades, mas passaria a velhice num lugar calmo como Parnaíba. Juro, Luísa, jura nada. Cidade bonita como esta nunca vi. Isso está em Beira-Rio, Beira-Vida. E é exatamente essa epifania, esse lastro, não é, interior de dicção para dizer de uma cidade viva que Assis Brasil foi muito feliz em Beira-Rio, Beira-Vida. E o Rio Igaraçu, aí no slide 3, Dilson, no slide 3, nós temos essa ampliação aí do Rio Igaraçu, esse rio que foi muito importante no desenvolvimento de Parnaíba, porque aí nesse porto, esse porto que é retratado em Beira-Rio, Beira-Vida, com os seus personagens Luísa, Mundoca, Cremilda, Gessé, esses personagens foram recriados através dessa vivência que Assis Brasil teve na infância nessa região central da Parnaíba, nessa região aí do porto, do antigo Porto Salgado, como era chamado, depois Porto das Barcas, e aí foi a segunda sede também da cidade de Parnaíba, uma Parnaíba que tem mais de 300 anos, mas que esse porto existe desde o século XIX, desde os anos de 1886, para ser mais preciso. Esse porto existe aí, nesse local onde ele está. E aí, Parnaíba se comunicava com o mundo. Parnaíba estava no mundo, estava ligada à Europa, estava entrelaçada com portugueses, com franceses, com alemães, com ingleses e até com norte-americanos. Então, Parnaíba teve essa efervescência, não é, de exportação de charque, depois com a cera da carnaúba, também teve o ciclo aí do babaçu. Então, Parnaíba realmente era efervescente, não só economicamente, mas também era uma cidade rica, um grande polo econômico, um grande polo também cultural. Então, Assis Brasil faz em Beira-Rio, Beira-Vida, essa transfiguração de uma cidade. E aí, Dilson, no slide 3, nós temos aí a presença desse porto, no slide 4, perdão, nós temos a presença desse porto, também a foto, vou dar o crédito aqui, é do Jairo Nunes Leocádio, e aí nós temos a presença do Porto Salgado, que é cenário desse romance Beira-Rio, Beira-Vida. No slide seguinte, o slide 5, nós temos também esse Porto Salgado com suas ruas em pedras, não é? Ali nós temos a presença da Ponte Simplício Dias, que na época do livro Beira-Rio, Beira-Vida, a ponte só surgiria na década de 70. O livro é de 1965. Então, a ligação que Parnaíba tinha com o outro lado, com a Ilha Grande de Santa Isabel, essa ligação era feita através dos vareiros, era feita com esses navios gaiolas, que o Assis Brasil muito bem retrata em Beira-Rio, Beira-Vida. Então, assim, ele transfigura essa Parnaíba, esse Porto Salgado, esse Porto das Barcas. E aí, no slide seguinte, nós temos a beleza também, nesse slide 6, desse Porto Salgado, dessa efervescência cultural e econômica da Parnaíba, que ficou registrado aí em Beira-Rio, Beira-Vida, de Assis Brasil. E aí, no slide seguinte, nós temos a grande figura de Assis Brasil, no slide 7, e aí a capa, uma das capas de algumas das edições de Beira-Rio, Beira-Vida, né? O Assis Brasil, que em muitos dos seus livros, eu já vi registrado em muitos dos seus livros que ele nasceu em 1932. E aqui entra um fato muito curioso, não é? Como aconteceu recentemente também com Lígia Fagundes Telles. E eu sempre fui muito antenado, muito pesquisador, e eu sempre vi esse registro nos livros de Assis Brasil, 1932. Mas um belo dia eu me deparei
no ginásio ali, onde o Assis Brasil foi aluno no Colégio Diocesano, que ele foi aluno do professor José Rodrigues, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas eu descobri no Instituto São Luís Gonzaga, através da professora Dalma Fontinelli, que Assis Brasil tinha nascido, na verdade, em 18 de fevereiro de 1929. E vejam, o Piauí inteiro comemorou em 2012 os 80 anos de Assis Brasil. Na realidade, ele era 4 anos mais velho, né? O que isso aí causa uma coisa diferenciada na literatura, porque, na verdade, ele muda de década. Nos livros dizem que era 32, passou a ser 1929. Então, Parnaíba tem esse grande escritor aí na década de 20, como teve na década de 10 Evandro Lins e Silva, Renato Castelo Branco, e na década de 30, que era o Assis Brasil representante, passou a ser João Paulo dos Reis Veloso e o Benjamin Santos. E nós temos Assis Brasil em 1929. Hoje, eu já fui consultar no Wikipédia, lá já consta que Assis Brasil nasceu em 1929. Assim também como já consta que Lígia Fagundes Telles nasceu em 1918 e não em 1923. Ela que também era uma grande romancista e contista, assim como Assis Brasil, também com a sua grandeza. E por que que isso talvez tenha acontecido? E aí já é dedução minha, né? Eu já estou deduzindo. Talvez por questões imprecatícias, né? Por questões de questão de trabalhar em jornal, como Assis Brasil foi muito ativo nos jornais, ele deva ter trocado essa data aí para 1932. Ou então foi registrado em cartório, ele nasceu realmente em 1932 e no cartório foi registrado em 1929. Mas isso tudo são hipóteses, né? Isso deve ser estudado, analisado mais profundamente. Mas o fato é que isso consta realmente aí na biografia do Assis Brasil, essa troca de data. Então, eu tenho aqui a mesma convicção do romancista e do membro da Academia Brasileira de Letras, que foi muito amigo de Assis Brasil, que era o José Cândido de Carvalho, e também era um profícuo leitor desse Assis Brasil de Beira Rio, Beira Vida, de Pacamão, de A Filha do Meio Quilo, O Salto do Cavalo Cobridor. E ele acentuou o José Cândido de Carvalho, e aqui eu vou abrir aspas, ele disse, sem exagero, Assis Brasil sustenta a literatura brasileira em suas mãos. Vejam, sem exagero, Assis Brasil sustenta a literatura brasileira em suas mãos. Então, esse notável polígrafo que foi o Assis Brasil, que se fez o romancista de proa, que é autor do célebre Beira Rio, Beira Vida, título, como eu já disse, por si só, genial, e em que transparece o seu dom narrativo para as vicissitudes do seu lugar natal. Beira Rio, Beira Vida, nas palavras do próprio autor, do próprio Assis Brasil, surgiu da necessidade, e aí ele diz em uma entrevista que esse livro nasceu de uma necessidade urgente de voltar à minha terra. Aqui é a voz de Assis Brasil, de voltar à minha terra, minha gente, minhas raízes, minha angústia primordial. Vejam, minha angústia primordial. É realmente fenomenal esse diálogo de Assis Brasil com Parnaíba e a Parnaíba que está em Assis Brasil. O Beira Rio, Beira Vida, que veio a lume aí no ano de 1965, né? E que o extraordinário crítico Fausto Cunha, que foi muito amigo de Assis Brasil, e ele disse também, aqui eu vou abrir aspas, ele disse que Assis Brasil é um dos maiores romancistas deste país, excelente crítico e o coração de leão da causa do escritor. E foi mais além, em uma apreciação de 1979, ele evidenciou que Beira Rio, Beira Vida é o retrato insolúvel de uma comunidade sufocada pelo primitivismo capitalista, um mundo em que a sociedade se estratificou implacavelmente. Não existem vasos comunicantes em um mundo de horizontes fechados. A miséria passa de pai para filho, de pai a filho, de mãe a filha. Quem conscientizar a sua desgraça vai sofrer em dobro. Muito forte
esse diálogo de Fausto Cunha sobre a obra de Assis Brasil. E aí, Dilson, no slide de número 8, o slide seguinte, nós temos aí a presença, eu fiz questão de trazer esse livro aqui a lume também, chamado livro A Chave do Amor, Outras Histórias Piauienses. Esse livro ele já é do ano de 2007, a primeira edição dele. Foi publicado pela Imago em 2007. E vejam que a tetralogia piauiense ela foi escrita na década de 60, ali em 65, 67, 68, 69, nesse período em que Assis reconstruiu a sua Parnaíba, na década de 60. E aí A Chave do Amor é um segundo momento muito importante na obra de Assis Brasil, muito pouco divulgado e muito pouco conhecido, esse livro aí, A Chave do Amor. Mas é um livro importantíssimo que também retrata essa Parnaíba. E eu trouxe aqui ele assim, de imediato, porque aqui eu quero fazer uma pequena observação, porque eu sempre venho descrevendo sobre a obra do Assis Brasil. Eu sempre fui leitor dos grandes romancistas, eu conheço profundamente a literatura de Thomas Mann. E Thomas Mann, ele recria as cidades com uma cartografia extraordinária. Você encontra a cidade na palma de sua mão. E isso não acontecia com Assis Brasil, ou não acontece com Assis Brasil nos 4 primeiros livros aí dessa tetralogia piauiense. Ele chamou de tetralogia piauiense. Isso não aparece. A gente encontra a sua cidade natal, a sua Parnaíba, a sua origem, totalmente epifânica, com os nomes reais, né? Aqui também ele fez uma coisa muito diferenciada, que foi colocar nomes reais, os nomes não de pessoas que realmente viveram em Parnaíba, e isso causou muito constrangimento na cidade. Por muito tempo, Assis Brasil foi desprezado pelo parnaibano de 2 gerações atrás, 2 ou 3 gerações atrás, exatamente porque ele tocou em questões, em feridas com pessoas reais, não é? E aí, nesses romances, aparecem nomes aí como Darcy Maguivier, Bento Maguivier, Maria Brandão, né? Cota, Meio Quilo, o Pacamão. Então, assim, o Bem-Bem, ele usou nomes reais, ele usou os nomes reais. E isso causou impacto na cidade, um impacto muito negativo. E Assis Brasil já morava no Rio, né? Distante, quando ele escreveu esses livros. Mas A Chave do Amor já é o segundo momento. Que segundo momento é esse? É o Assis Brasil, depois de ter retornado à sua terra natal em inúmeras visitas, porque ele esteve em Parnaíba em 95, depois voltou em 99, esteve aqui em 2006 e 2007, esse livro foi lançado em 2007. Então, ele pôde reconstruir cenários. Isso aqui eu estou deduzindo, pode ser que não seja verdade, ele não está mais vivo para dizer, mas em A Chave do Amor, a gente já consegue ver em alguns contos aí, contidos nesse livro, a gente já consegue ver as descrições mais perfeitas de certas regiões, como a região ali do bairro da 40, né? Ali do Mercado da 40, que na verdade fica no bairro São José, que era o antigo Tucuns, e o cenário de Assis Brasil é exatamente essa região da Parnaíba, essas regiões como o centro, como a Coroa, que é o bairro do Carmo, como o Tucuns, que é o bairro São José, e essa 40, que é onde fica o antigo mercado, e onde acontecia e onde havia a região do Meretrício, em Parnaíba. Inclusive, esse nome aqui é um dado curioso, esse nome 40 é porque na região tinha uma prostituta que ela, quando se aproximava qualquer homem, né, para ter os seus relances aí amorosos, ele perguntava quanto custava e ela dizia, naquele tempo dos réis, ela dizia, era só 40. Então ficou, né, 40 réis, né, era só 40. Então ficou registrado como 40 aquela região. E aí, em A Chave do Amor, Assis Brasil realmente já faz uma descrição mais perfeita dessa cidade de Parnaíba, muito bem contida aí. E no slide seguinte, Dilson, no slide, nós temos aí um trecho. Eu escolhi um trechinho dessa Chave do Amor, onde ele diz, naquele trecho do rio Parnaíba, a paisagem ainda era bonita, não contaminada de todo pelos armazéns do comércio
e pelas chaminés de algumas fábricas de beneficiar arroz. Aqui a gente vê essa movimentação dos antigos armazéns, não é? E aqui esse beneficiar arroz, porque Assis Brasil, os pais de Assis Brasil, o seu Milton, ele tinha uma fábrica, ele tinha um armazém também de arroz e também tinha uma fábrica de gelo em Parnaíba. Isso eu vou conversar daqui a pouco sobre isso. Mas aqui o que interessa disso na página seguinte é que, por que eu escolhi o rio baixava? Nós temos aí as tardes sempre paradas quando o rio baixava. Esse trecho está contido em Beira Rio, Beira Vida, porque o Assis Brasil era um menino sonhador do cais. Né? Ele é oriundo do centro e da coroa, o presente bairro Nossa Senhora do Carmo, em Parnaíba, e ele que nasceu aí em 29 e que era filho do seu Milton Ramos de Almeida e de Dona Rosa Leão de Ramos de Almeida, de quem ele herdou esse gosto pelas culturas, pela cultura e pelas artes. E no slide seguinte, no slide 11, nós temos aí exatamente a Parnaíba de 1934. Olha só a riqueza dessa imagem. Esse cenário aí é exatamente o período da infância do Assis Brasil. Se eu vou descrever um pouquinho aqui, na ponta direita do vídeo aí, na direita, na extrema direita, onde tem... Você pode descer um pouquinho disso, a imagem? Bem aqui nessa ponta, onde tem as letras aí, os números, nós temos exatamente a antiga Rua do Passeio. Essa rua hoje é a Rua Francisco Correia, em Parnaíba. Na outra, Dilson, aí, ó, onde está a seta, essa aí onde está a seta, era a Rua do Passeio, correto. Essa aí era a Rua do Passeio, que hoje se chama Rua Francisco Correia. Não aparece nessa fotografia a casa do Assis Brasil, mas ele morou bem aí de frente onde está a seta. Essa casa da frente, onde está a seta aí na Rua do Passeio, era a Rua do Doutor João Silva, né? E em frente morava a família do Assis Brasil, nessa Rua do Passeio. Essa Rua do Passeio, que é a Rua Francisco Corrêa, ela começa ali no Nova Parnaíba, né? Que antigamente também aparece esse Nova Parnaíba no Beira Rio, Beira Vida. Um trecho ele diz até assim, ó, Parnaíba está crescendo, só cresce lá para cima, na parte mais plana. Estão até construindo uma nova Parnaíba daqui a alguns anos. Como será tudo isso? Eu queria ver, eu também. Então, essa rua do Assis Brasil, onde ele viveu a infância, que é a Rua Francisco Corrêa, na casa de número 487, ela começa ali no bairro Nova Parnaíba, bem na fronteira, ali na Capitão Clara, e atravessa o centro da cidade de Parnaíba e adentra o bairro do Carmo, que é exatamente a coroa, onde encontramos os detalhes aí de Beira Rio, Beira Vida. E atravessando essa rua do Passeio, que não aparece aí na imagem, mas atravessando essa rua do Passeio, no slide seguinte, Dilson, não, vamos ficar ainda nesse slide que eu vou aqui analisar algumas coisas, ó. Nessa rua, de frente onde tem essas 4 casas aí em frente, na fotografia, nós temos a residência aí, exatamente aí, Dilson. Essa aí é a Rua Pires Ferreira. Nessa Rua Pires Ferreira, nós temos nessa segunda casa aí, a casa da Dona Miriam Castelo Branco. Essa aí, exatamente. Volte aí, bem aí, ó, essa aí, isso, da seta. Nós temos a casa da Dona Miriam Castelo Branco. Ela é contemporânea do Assis Brasil, inclusive a família dela, o seu Castelo, que eram os pais dela, o pai dela, né, o pai da Dona Miriam e a Dona Joanita eram muito amigas da família de Assis Brasil, era muito amigo da Dona Rosa e do seu Milton Ramos. Então, ela conviveu com a família de Assis Brasil nesse período aí, dos anos de 30 e começo dos anos 40, antes da família se mudar para Fortaleza. E no outro extremo da fotografia, nós temos aí o Rio Igaraçu, lá na pontinha, na Rua Grande, exato, é o Rio Igaraçu, a Rua Grande, o Porto Salgado. Na imagem frontal, nós temos aqui a Praça da Graça, né? A Catedral de Nossa Senhora Mãe da Divina Graça, e na pontinha aqui nós temos o Cine Teatro aí, Éden, onde a mãe do Assis Brasil fazia algumas apresentações, porque ela era pianista,
e ela tinha dons artísticos. Do outro lado, isso, exato, aí. Então, esse aí é o cenário da infância de Assis Brasil. No slide seguinte, nós temos essa visão da Parnaíba em Assis Brasil. Vejo aí que o rio Parnaíba, observem bem, nós temos o rio Parnaíba, a fronteira entre o Piauí e o Maranhão, e temos a primeira curva do rio Igaraçu. Esse rio Igaraçu ele vai percorrer aí essa região todinha até atingir o centro da cidade de Parnaíba, atingir o bairro ali da Coroa. Primeiro ele atinge o bairro São José, os Tucuns, depois vai ao centro, aí atinge a Coroa, passa lá por trás, já por trás do Cantagalo, e vai desembocar no Atlântico. São 20 quilômetros de Rio Igaraçu. E que é importante que isso seja visível, porque é exatamente essa Parnaíba que está em Assis Brasil. E aí, no slide seguinte, nós temos uma visão bem melhor. No outro slide, Dilson, no slide da página 13, a página seguinte. Esse aí. Aqui, ó, nós escrito aí, mais joias, bem no pezinho do coisa, nós temos aí exatamente a região da casa do Assis Brasil. Essa aí é a rua, essa aí, exatamente onde está a seta. Essa aí é a Rua do Passeio, a Rua Francisco Corrêa. A rua paralela é a Rua José Narciso, que foi onde nasceu também outros dois grandes parnaibanos. Aí nessa Rua José Narciso, que é paralela à Rua da Infância do Assis Brasil, nasceram nesta rua José Narciso, o Berilo Neves e também o João Paulo do Reis Veloso. Mas a casa do Assis Brasil exatamente ficava aí na altura onde tem essa rua aí, Marquês do Herval, né? Marquês do Herval, a outra é a Pires Ferreira, nós temos a Rua Francisco Corrêa, que é nesse triângulo aí, nós temos do outro lado a Praça de Santo Antônio, e exatamente era a altura da casa do Assis Brasil. O quintal do Assis Brasil ficava para o lado da Praça Santo Antônio. Na outra imagem disso, no slide seguinte, nós temos aí uma representação mais próxima, onde tem esse balão com uma bolsa, né? Esse balão com uma bolsa é exatamente a altura, essa casa, né, da Rua Francisco Corrêa, 487. No outro, nós temos a visão mais completa, ó, da região. Eu trouxe a região mais completa para que a gente consiga perceber aí esse mapa que o Assis Brasil traz em seus livros, não é? Que é a Coroa, o bairro São José, o centro da cidade. Está muito bem delineado aí. A gente não consegue ver, seria bom com Google Maps, não é? Mas eu fiz o recorte para a gente poder, pelo menos, situar exatamente onde era a casa do Assis Brasil. Exatamente por essa importância. E no outro, no slide seguinte, nós temos o fim da Rua Francisco Corrêa, que ela vai terminar. Depois que passa a Rua Grande, nós temos ali o prédio da União Caixeiral. Depois que passa, nós temos 2 quadras e mais uma. Ela vai desembocar na Rua Sergipe. Essa Rua Sergipe, ela sai exatamente na Avenida Nações Unidas, ali do outro lado, ó. Ela atravessa realmente o bairro do Carmo. Por isso que a coroa está muito presente nos livros de Assis Brasil, porque é memória de infância. Vejam que ele disse que ele retornou, que ele teve necessidade urgente de voltar à sua terra, de voltar à sua gente, às suas raízes, porque ele tinha essa angústia existencial dentro dele. Então, ele reconstruiu essa Parnaíba aí da coroa, dos tucuns, em A Chave do Amor. Isso aparece muito mais nítido e mais forte. Então, Beira Rio, Beira Vida realmente é esse marco de Assis Brasil. No slide seguinte, nós temos aí a residência. Vejam aí, está aí a residência atual. A maneira atual como ela se encontra. Foi exatamente nesta casa, de número 487, onde viveu a família de Assis Brasil, o seu Milton de Almeida, o seu Milton Ramos de Almeida e a dona Rosa Leão Ramos de Almeida. E aqui tem um detalhe muito interessante. O Assis Brasil teve alguns irmãos. Um deles se chamava Berualdo e só teve uma única irmã, que se chamava Araceli. E o interessante é que seu Milton, o pai de Assis Brasil,
quando ele ia batizar os filhos, né, registrar os filhos em cartório, ele adotava o nome de países. Por isso que o nome é Francisco de Assis Almeida. Era só para ser Francisco de Assis Almeida, mas não, é Francisco de Almeida Brasil. Ele nomeava os filhos com o nome de países, tanto que o nome da irmã de Assis Brasil se chama Araceli de Almeida França. Olha só. E o outro se chama Berualdo de Almeida Portugal. Então, ele adotou, os pais de Assis Brasil adotaram esses nomes de países no sobrenome dos filhos. Por isso, ele se chama Assis Brasil, e a irmã era França, o outro Portugal. Esse é um dado muito interessante e acho que até desconhecido até aqui. E realmente é incrível isso, né? E aí nós temos a fotografia da imagem dessa casa. Essa casa aí ficava de frente à casa do Dr. João Silva Filho. João Silva, perdão. E aí na imagem seguinte, a casa ampliada, ó, a visão da casa já em ampliação. No outro slide, nós temos o atual morador dessa residência. Essa aí é a residência de infância. O atual morador dessa residência é ninguém menos do que o Zé de Maria, um grande artista parnaibano, que tem destaque em nossa cidade, que projeta nossa cidade lá fora nas artes plásticas. Então, o Zé de Maria hoje reside na casa em que pertenceu à família de Assis Brasil. E aí essa foto é um registro do João Batista Pérez. Na imagem seguinte, nós temos o interior da casa da infância de Assis Brasil. Claro que os móveis não eram esses, não é? Mas a gente consegue visualizar aí essa casa da infância do Assis Brasil e, principalmente, no outro slide, o quintal dessa infância, onde o Assis Brasil primeiro brincou de teatro e depois, cansado de teatro, brincou de circo nesse quintal. Dizem também que aí nesse quintal foi a fábrica de gelo dos pais de Assis Brasil, mas há outros relatos aí de orais, né? Relatos de fontes orais que dizem que essa fábrica de gelo ficava no Porto Salgado. De modo que isso aí vai ter que ser muito bem pesquisado e analisado para chegar a esse denominador aí. E aí é o quintal da infância de Assis Brasil. Veja como era grande. Aí ele brincava de teatro, aí ele brincava, tinha uma brincadeira que a mãe dele gostava, porque era pianista, e aí, seguindo a herança aí da influência francesa em Parnaíba, ele gostava do vaudeville, né? Aquele teatro com performance, com ciganos. Então, assim, isso povoou essas imagens dos ciganos, inclusive aparecem aí nos livros de Assis Brasil, exatamente por causa dessa infância, dessa primeira infância do Assis. E aí, no slide seguinte, nós temos a Parnaíba na literatura de Assis Brasil e temos a capa original aí da primeira edição de Beira Rio, Beira Vida, editado pelo Cruzeiro. Esse livro é de 1965. No slide seguinte, nós temos A Filha do Meio Quilo, também a primeira edição, Dilson. Mostra o slide seguinte. Isso, A Filha do Meio Quilo, é de 1966. E aí nós temos uma Parnaíba, aqui em Beira Rio, Beira Vida, nós tínhamos a Parnaíba do Cais, né, do Porto. Mas em A Filha do Meio Quilo, nós já vamos ter uma Parnaíba onde Assis Brasil ele vai adentrar essa cidade, não é? A Filha do Meio Quilo é exatamente cota, isso aqui vai ser discutido mais à frente, mas é em A Filha do Meio Quilo onde ele realmente mergulha na cidade de Parnaíba. E aí nós temos também O Salto do Cavalo Cobridor, que é um livro de 1968, esse também é a capa original, é a primeira edição de O Cruzeiro, e depois ele viria com Pacamão em 1969, e aí também a primeira edição de Pacamão. Essa primeira edição foi pela editora Bloch, também do Rio de Janeiro. No slide seguinte, nós temos aí o autógrafo. Nós temos o autógrafo para que a gente conheça, tenha acesso a essa letra do Assis Brasil. Nós temos um autógrafo do Assis de 1972 aí para a Nelly Novaes Coelho, e a Nelly, que foi uma grande estudiosa, não é, da literatura brasileira. Ela escreveu um livro muito importante, onde ela destacou os autores brasileiros do século XX e deu destaque
imenso destaque a dois parnaibanos. Um foi o Assis Brasil e o outro foi o Everaldo Moreira Veras, que também, esse aí, Everaldo, foi um gigante, foi um polígrafo, assim como Assis Brasil. Everaldo Moreira Veras publicou mais de 40 livros, Assis Brasil publicou mais de 100, talvez 150, não sei o número exato de publicações do Assis, mas foram mais de 100, quase aos 150 exemplares, livros editados pela pena do Assis Brasil. E essa aí é a letrinha dedicada a Nelly Novaes Coelho, e ela dedicou esse estudo ao Assis Brasil e ao Everaldo Moreira Veras. E aí nós temos no slide seguinte o retrato do artista quando jovem, o retrato de Assis Brasil, ele bem moço. É interessante também para essa viagem literária. E na imagem seguinte nós temos o reduto, aí já em fim da vida, não é? O reduto com a máquina de escrever. Esse aí era o reduto de Assis Brasil, onde ele escreveu os seus últimos livros. Isso aí já ficava em Teresina, foi onde ele morou, foi onde ele faleceu, foi onde ele morreu. E aí nós temos os troféus, a máquina de escrever, Assis Brasil e sua máquina de escrever em Teresina, não é? Olha aí. A fonte dessa fotografia é do Carlos Rubem Campos Reis. Nós temos aí a presença do Assis Brasil com Auger Rego de Carvalho, que foi também um grande romancista, contemporâneo de Assis Brasil. Nós temos aí os nossos gênios. Aí nós temos uma foto muito emblemática, uma foto muito bonita, que traz aí o Francisco Miguel de Moura, da esquerda para a direita. Nós temos Francisco Miguel de Moura, Herculano Moraes, Agadobal, o grande Assis Brasil e o Ardi Filho. Foto emblemática, bonita, de uma geração da grandeza do Piauí. Aqui eu trouxe uma fotografia, essa senhora aí ao lado dessa fotografia se chama Anita Rodrigues de Almeida. Ela foi casada com Assis Brasil por mais de 20 anos. Eu tive a oportunidade de conhecê-la. Aí nessa imagem sou eu, com Assis Brasil no ano de 2006, assim quando Assis Brasil veio visitar Parnaíba. Na imagem seguinte também, Assis Brasil com meu livro Divagações, e na outra imagem nós temos aí o sol crucificado disso, no slide anterior. Nós temos o sol crucificado, esse registro é do Jairo Leocádio também, esse é o livro de número 100 da obra de Assis Brasil. Só por marco temporal. E aí nós temos o almanaque, a capa do atual, no slide 36, Gilson, nós temos a capa do atual almanaque da Parnaíba, que traz também essa homenagem que seria em vida para Assis Brasil e acabou sendo homenagem póstuma. E nós temos aí essa imagem do almanaque, um livro muito representativo na cidade de Parnaíba e que traz essa bela homenagem ao Assis Brasil e que eu tive a oportunidade de assinar a homenagem. E nós temos aí a presença do Assis Brasil. Eu tenho muita coisa para falar, Dilson, mas eu acho que eu vou parar por aqui, porque o tempo já avançou, não é? Meu tempo já passou. O que é que você diz, Gilson? Se estenda, Diego, por mais uns 5 minutos, tá? Em seguida a gente inicia as leituras. Pronto, perfeito. E aí, esse passeio que a gente fez pelos slides, né? Eu vou aqui focar nesses 5 minutos a imagem do Assis Brasil, porque os amigos, quem conheceu o Assis Brasil, como o Dilson conheceu, todos nós registramos o Assis Brasil como uma pessoa doce, uma pessoa alegre, uma pessoa carismática, sensível. Ele era muito tímido, quem conheceu sabe que ele era tímido, mas que ele fazia discursos de improviso. Era impressionante a capacidade que ele tinha de emocionar as plateias. Eu mesmo, por várias vezes, eu fui vê-lo 2 vezes em palestras e eu fiquei encantado com Assis Brasil, na simplicidade dele, na inteligência ali, muito educado. Era realmente uma enciclopédia admirável. Era uma figura admirável. E o Assis Brasil, ele teve, né, essa vivência extraordinária com o Piauí. E, como eu disse, ele era filho de seu Milton e de Dona Rosa. E ele saiu da Parnaíba, ele viveu de 1929, como a gente considera hoje, né,
até 1943, ele viveu na cidade da Parnaíba. Depois, os pais, preocupados com a educação dos filhos, levaram os filhos para Fortaleza. E foi em Fortaleza que Assis Brasil se descobriu escritor. Foi onde ele começou a escrever, né? Foi onde ele escreveu, inclusive, o seu primeiro poema. Vejam, Assis Brasil nunca publicou um livro de poema, mas ele começou pela poesia. Depois se encontrou nos contos e depois se fez realmente o grande romancista. E nessa Parnaíba de Nossa Senhora da Graça, o Assis Brasil viveu essa infância na rua Francisco Correia, na casa de número 487, na antiga Rua do Passeio, e fez os seus primeiros estudos formais no ginásio São Luís Gonzaga, que hoje é o Colégio Diocesano. E somente depois foi que ele migrou aí para a capital alencarina, onde ele foi estudar no Colégio São João. O Colégio São João, que era um internato que ficava ali na Aldeota, na Avenida Santos Dumont, que vai desaguar ali na Praia do Futuro. Então, ele absorveu também essa vida, essa efervescência cultural do Ceará e escreveu aqui o livro A Volta do Herói, que vem aí dessa experiência cearense. Então, ele realmente tinha esse amor pela região dele, a região Nordeste, né? Então, ele traz também A Volta do Herói, essa presença do Nordeste, essa presença realmente regionalista, né? Ele era, assim, também esse regionalista e tinha uma memória fecunda e extraordinária. Então, ele leu aí nesse período, dessa infância dele, ele leu Machado de Assis, leu Graciliano Ramos, leu Raquel de Queiroz, inclusive conviveu com Raquel de Queiroz, conviveu com Guimarães Rosa, conviveu com Clarice Lispector. Quer dizer, Assis Brasil teve uma experiência literária, e leu José dos Reis, José Queiroz, ele teve a melhor formação cultural possível. E também foi jornalista, né? Depois, antes de chegar, quando ele saiu do Rio de Janeiro, quando ele saiu do Ceará, que foi para o Rio de Janeiro, de mudança mesmo, ele primeiro trabalhou no comércio, trabalhou nas casas pernambucanas, fez jornalismo na PUC, escreveu seu primeiro livro de ensaios sobre Faulkner e depois viria o jornalista nos grandes jornais, participou do suplemento dominical do Jornal do Brasil, que foi um divisor de águas na cultura brasileira, e ali conviveu com muita gente importante, como Reinaldo Jardim, Ferreira Goulart e Mário Faustino, né? Então, a presença do Assis Brasil se alargou e publicou inúmeros romances, inúmeros ensaios, inclusive ensaios extraordinários, como esse aqui, ó, Apocalipse, a Espécie Terminal, que é um dos livros mais bonitos do Assis Brasil, de ensaios, é muito bonito. Publicou Os que Bebem com os Cães, e também foi prêmio Valmap, recebeu o Valmap, ele se destacou aí várias vezes, inclusive ele recebeu 2 vezes, primeiro em 1965, com Beira Rio, Beira Vida, e depois, 10 anos depois, receberia o Valmap por Os que Bebem com os Cães, que também é um livro que marcou uma época, aí, marcou uma geração muito, muito intensa, né, que viveu tempos sombrios aí no Brasil, no Brasil recente, né, que foi a ditadura aí militar, e que ele traz isso aqui muito forte e de uma maneira muito interessante. Então, nesse primeiro momento, seria isso, Dilson. Obrigado pela audição de todos. Muito obrigado, poeta Diego Mendes Souza. Nós iremos iniciar as leituras de encantamento propriamente ditas, inicialmente com os parnaibanos. Nós vamos, a princípio, ouvir a leitura da professora Wanda Maria Alves Santana. Ora, a grande inovação de Romualdo. A água já vem filtrada, e Dona Cota deixou que a farsa continuasse. Ela, dando de beber àquela gente, era a maior ironia. Mas fazia parte de seus planos. Comprou a última tropa de burros e monopolizou o negócio logo ao saber da desistência do seu Joaquim. O velho está cansado, não bota mais água na cidade. Aí estava mais uma oportunidade para pairar acima delas, das pretensiosas,
deles, dos orgulhosos, que bebiam água barrenta. Enquanto souberam, a cidade se exaltou. Só a cota maluca é quem vai vender água. Houve campanha para um novo fornecedor, mas nenhuma família que se prezava poderia aparecer como dona de uma tropa de burros vendendo água do rio pela cidade. E houve a campanha do poço. Todo mundo abriria poço no fundo dos quintais e ninguém precisaria da água dela. Dona Cota esperou pela calmaria. Alguns poços foram abertos, a água salobra adoecia ou entediava os gostos finos. E os habitantes mais ousados desciam os empregados pela Rua do Rosário com uma lata no ombro. E Dona Cota sorria o seu sorriso manso e, em breve, estava recebendo a visita do delegado Mateus. A senhora sabe, Dona Cota, vender água em Parnaíba, em lombo de burro, é quase uma tradição. E, por outro lado, não há outro jeito. A cidade não tem água encanada. Sim, a única solução é abastecer com os burros. Os moradores pedem que a senhora reinicie a distribuição de água. Quero comentar que durante toda a narrativa de A Filha do Meio Quilo, a protagonista Cota, ela é vista pela sociedade como a ovelha negra, a ovelha que se perdeu do seu rebanho, por fugir, né, dos padrões sociais vigentes na época. E essa ideia de ovelha negra, ela foi construída pelo próprio pároco da cidade, o padre Gonçalo. E isso serviu como um estigma para a Cota, não é? Foi um estigma que ela carregou durante toda a trajetória da narrativa. E toda a cidade julgava Cota e ditava as regras que ela deveria seguir para que ela se enquadrasse aos padrões exigidos pela sociedade. Dessa forma, a identidade de Cota, ela foi construída através de conjecturas e de teorias criadas pela própria sociedade. Isso leva a duas identidades dessa personagem. Uma delineada socialmente, que é a da Cota maluca, e a outra, a identidade dela real, verdadeira, que o leitor vai construindo e conhecendo essa identidade através das memórias da própria personagem, principalmente no final da obra, quando ela, em conversa com o padre Gonçalo, vai delineando essa personalidade, essa personagem dela real, que o leitor só vai descobrir exatamente nesse momento. E o trecho, ele me chamou muita atenção pelo fato de que Cota, ela não perdia a oportunidade de se vingar daquela sociedade que tanto a julgava, que a oprimia. E ela sempre se mostrou em conformidade, ela sempre aceitou os julgamentos, as injúrias da sociedade. Mas ela sentia, na verdade, um desejo muito grande de se vingar da cidade inteira. Isso aconteceu algumas vezes, e duas me chamaram assim muita atenção. Uma foi no dia do casamento dela, em que ela, ao invés de jogar o buquê de flores, ela pisa nas flores, como se estivesse pisando em cima daquelas moças que estavam ali aguardando aquele buquê, como era uma tradição, e ainda hoje essa tradição existe em nossa sociedade. Então, ela não deu esse gosto àquelas moças de pegar as flores de seu buquê. Como ela mesma dizia, ela estava acima daquelas moças, daqueles falsas, daquela hipocrisia daquela sociedade. E o outro momento de vingança dela foi justamente esse do trecho em que eu li, em que ela faz a monopolização da venda de água na cidade de Parnaíba, porque a sociedade ela não tinha água encanada, então ela passou a fornecer essa água, mas a sociedade não aceitava porque vinha dela. Só que ela foi muito
astuta, ela soube esperar o momento certo para se vingar. Ela ficou calada, comprou a tropa de burros e aguardou a hora certa, que foi quando justamente a sociedade não tinha mais condições, não tinha mais como recorrer a quem recorrer, então procurou por ela novamente. Houve até algumas campanhas para a abertura de poços nos quintais, para que aparecesse um novo fornecedor de água, só que ninguém quis assumir essa tarefa. Então, Cota fica muito feliz quando o delegado vai à sua residência e a procura, fazendo a proposta para que ela voltasse a fornecer essa água para a população. E ela dizia que era uma ironia muito grande fornecer água àquela gente que a julgava tanto. E nas palavras dela, ela fala que agora, nesse momento, ela poderia estar acima daquelas pretensiosas, daqueles orgulhosos, e que agora dependiam dela para beber a água, que filtrada, só que, na verdade, ela sabia que a água não era filtrada, era mais uma forma que ela encontrou de se vingar daquele povo. Então, ela exigiu que a sociedade fizesse, toda a Parnaíba fizesse um abaixo-assinado pedindo a volta dela e que esse abaixo-assinado fosse reconhecido em cartório. E ela, a partir ela fez essa exigência para se sentir importante, para se sentir, pelo menos uma vez, numa situação de superioridade, acima daquela gente, daquele povo tão hipócrita que tanto a julgava, que construiu essa memória dela tão pejorativa por conta de um passado, né? Então, Assis Brasil, nessa obra, e assim como em toda a tetralogia, ele constrói um mosaico dos espaços sociais da cidade de Parnaíba, mas ele explora também os espaços geográficos, principalmente, como apresentado pelo poeta Diego, em Beira Rio, Beira Vida, que nós viajamos nesses espaços sociais, nesses espaços geográficos. E ele apresenta essa personagem fragilizada, que é construída, né, através dos julgamentos de uma sociedade muito cruel, que vê Cota como uma pessoa diferente das outras, ou seja, uma pessoa que está fora dos padrões considerados normais para a época. Mas, na verdade, o que a gente pode observar no final da obra é que Cota não é essa pessoa, essa personalidade frágil. Ela é, sim, uma mulher forte, uma mulher de fibra, que ela conseguiu enfrentar com todas as dificuldades essa sociedade, né? E nos momentos em que ela podia, ela conseguiu se vingar, né? E se sentir por cima, se sentir melhor, se sentir uma pessoa como se fosse assim, sendo permitida entrar nessa sociedade tão restrita, tão cruel, que foi retratada nessa obra, né? E, no mais, era só isso que eu tinha para falar sobre essa obra. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário, estejam à vontade para nós dialogarmos. Obrigado, professora Wanda. Nós vamos passar a leitura de Jairo Nunes Leocádio. Boa tarde, Jairo, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Dilson, ao Diego, a professora Wanda e a todos os demais que nos acompanham nesse momento. Pode iniciar, Jairo. Ah, Mundoca, você não conheceu Jessé. Ficou nanico, mas era um homem que queria crescer. Às vezes me perguntava, Luísa, onde é que a gente estuda? Quando respondia que era lá na cidade e custava dinheiro, ele coçava a cabeça e dizia: a tua mãe vai mangar de mim. Olhem aí, querendo ser doutor, querendo passar por gente rica e talvez nem queira entregar meu dinheiro. Mas um dia Jessé criou coragem e gritou para ela,
perto de um pilador barulhento. Dona Cremilda, eu queria estudar. Para quê, menino? Ora, eu queria. Ela saiu de perto do pilador barulhento, pegou Jessé pela mão, foi bem para o meio do armazém e gritou para todo mundo ouvir. Olhem aí, querendo ser doutor, querendo passar por gente rica. Ela bem sabia da resposta dela. Pela primeira vez, Jessé chorou que alguém visse. Largou a mão dela, enquanto alguns trabalhadores gargalhavam comendo pó do arroz, disse diabo baixinho e foi para o fundo do quintal. Naquele momento, ele soube, Mundoca, que só poderia ser um embarcadiço ou um canoeiro, quando muito um marinheiro de algum navio gaiola, ou coisa nenhuma, se continuasse naquele armazém de puta, como ele falava. Sei que queria estudar, não para abandonar o rio, sua grande paixão, e as embarcações, mas para conhecer melhor de tudo um pouco. Nunca abandonaria o rio e, quem sabe, estudando, poderia ser até comandante de um gaiola. Deve ter pensado nisso, mas é fácil desistir quando ninguém ajuda. E ela, tua avó, quando você conheceu bem a velha, nunca ajudou uma só alma. Por isso, Jessé parece ter se vingado quando soube que o armazém tinha ido a leilão para pagar as dívidas. A vingança maior dele, pensei, seria se pudesse ter arrematado as máquinas dela, a casa, tudo. Mas ficou de peito lavado quando contei que ela chorou. Se desesperou na frente dos homens que vieram executar a lei. Beira Rio, Beira Vida, um trecho, eu devo confessar que não foi tão fácil definir, porque a obra é repleta de belas passagens, né? Mas essa, particularmente, que evidencia esse Assis Brasil, que tocava as questões da personalidade, do caráter e questões sociais, né? Me tocou bastante essa que narra essa passagem do Jessé. Mas aqui eu quero parabenizar o Diego pela belíssima aula que nos trouxe, né? Uma palestra apaixonante, esclarecedora e bela do Diego Mendes Souza, o nosso maior poeta. Assis Brasil, eu fiquei muito feliz para participar desse momento, quando o Diego me convidou, porque ainda criança eu li Um Preço pela Vida. É um texto que, inclusive, está nessa obra aqui. Mas que, inclusive, tem contos importantes, como A Sereia, Os Banhos de Lindalva e outros. Então, uma obra como Beira Rio, Beira Vida, quantas edições pede, né? Eu tenho aqui algumas edições de Beira Rio, Beira Vida. Exaltar Assis Brasil, a máquina de escrever. Então, muito feliz em estar aqui com todos vocês, exaltando a memória de Assis Brasil. Muito obrigado. Obrigado, psicólogo e empresário Jairo Nunes Leocádio. Nós iremos ouvir o poeta Rigo Rafael. Boa tarde, Rigo. Boa tarde. Boa noite, né? O trecho que eu tirei faz parte da A Chave do Amor, outras histórias piauienses. Vou ler. Um dia paramos aqui em Parnaíba. Ela disse: a gente está vindo de Fortaleza num circo. Um circo mabembe. Como se fala? Fomos companheiras desde jovens. Meu marido morreu no trapézio. Um dia triste aquele. Das dores nunca se casou. Teve um homem no Sobral, separado da Marísia do circo.
separado da mulher, que queria montar uma casa para ela. Das dores não quis. Ela era aramista do circo. O senhor sabe, andava no arame e era muito boa no seu ofício, até as juntas não ficarem duras. Então paramos aqui, continuou a mulher. Ela queria ficar, a gente já envelhecendo e ficando cada vez mais pobre, o circo com dificuldade. Assim é a vida no interior. Pobreza, o tempo, a velhice, a morte, mesmo para aqueles que são felizes, um pouco no circo pobre. Das dores queria criar raízes, como dizia, uma árvore velha pode estender seus braços e acolher os passarinhos num só lugar. Não pode? Ela achava melhor ficar em Parnaíba do que viver de pouso em pouso, sem eira nem beira, e alugamos este barracão perto da lagoa. Ainda não tinha um muro do prefeito. Depois vieram outras moças, de fora, do Maranhão, daqui mesmo, as mais pobres, e o tempo foi passando. E o tempo passou. Suponho que o Assis quis colocar a Parnaíba acolhedora nesse trecho dessa parte dessa novela. Ao ver que Das Dores queria ter um pouso, e já via que a idade estava avançando, não queria ficar naquela vida de indo, se locomovendo de cidade em cidade, de circo, com a vida de circo, né? Então, a cidade de Parnaíba acolheu ela. E eu vejo que o Assis, quando escreveu essa parte, ele queria mostrar como a cidade acolhe as pessoas, como várias cidades, de modo particular, Parnaíba, nas nossas leituras hoje, né? Como acolhe diversas pessoas. As cidades, né, com o seu frenesi, as metrópoles, até mesmo as cidades do interior, constantemente passam pessoas de fora, né? E nessa locomoção, pessoas de fora, às vezes, são pessoas que carregam várias coisas que viveram na vida, uma bagagem. Estava até pensando num trecho, quando estava lendo essa parte, por exemplo, de uma figura da antiga urbe. Por exemplo, Oeiras, um cidadão que saiu de São Paulo, veio passar só uma virada de ano novo e se apaixonou pela cidade de Oeiras, né, que é o Joca Oeiras. E eu, ao ler essa passagem dessa novela, me lembrei muito, porque eu vi isso, né, isso que o Assis quis colocar, essa questão social de acolher, a cidade acolher os visitantes, e esses visitantes, aqueles que se apaixonam com a cidade contra o bicho, de certa forma, mesmo de formas escondidas, né, de forma simples. E é só isso, essa pequena reflexão minha. Obrigado, poeta Igor Rafael. Vamos passar, então, para a última leitura de Encantamento. Eu selecionei aqui, meus amigos, um conto. Nós vamos ver a primeira cena, em que a geografia urbana de Parnaíba está bem delineada. Mas eu vou falar aqui brevemente do conto antes de propriamente ler a primeira cena. O conto está dividido em 4 cenas literalmente. A versão que nós temos aqui, o Assis, de posse de uma câmera filmadora, saiu a fazer esses recortes. E temos um personagem que retorna à cidade natal para reviver a sua infância, para reviver a paisagem de sua infância. Ele, aliás, diz isso claramente aqui, o personagem. Correr as ruas, sentar na Praça da Graça, tentar reconhecer as pessoas, descer até o cais pela Rua do Rosário, rever o rio, o velho monge. Vou reler a passagem. Está na cena 2. Correr as ruas, sentar na Praça da Graça, tentar reconhecer as pessoas,
descer até o cais pela Rua do Rosário, rever o rio, o velho monge. Ele desce, então, do ônibus e vai, então, revisitar o antigo centro de Parnaíba. Esse personagem vive uma espécie de pesadelo porque rememora algumas lembranças não agradáveis. É um pouco ambíguo a ideia de pesadelo, porque o personagem, ao mesmo tempo que é real, parece não ser real num dado momento, quando nós nos aproximamos do desfecho do conto. Assis dizia sempre que a vida não é real. Aliás, essa é a frase que está inscrita em sua lápide. E então eu vou fazer a leitura do texto. Alexandre o Pequeno. Apesar de ter uma ironia aqui, mas Alexandre, que não é o Alexandre o Grande, esse Alexandre o Pequeno faz referência realmente ao tamanho, à estatura do Alexandre. Aquilo que é demasiadamente claro não é interessante. Está aí essa epígrafe. Vamos lá o texto. A cidade estava parada ao meio-dia quando o ônibus cruzou a Praça da Graça. O cinema, o velho Cine Teatro Éden, exibia o cartaz de um filme de Tarzan. Mais adiante, a sede nova do Banco do Brasil e o Hotel Parnaibano de Dona Isabel, mulher do seu Najib, que servia os mesmos pratos: cozido, carne de porco assada, carne seca com farofa de pilão. Aos domingos, quando aparecia alguns vaqueiros na cidade, ou tinha time de futebol de fora, o hotel servia carneiro guisado, de fama na região, em frente à Igreja do Rosário, velha, desbotada, onde Padre Roberto, curvado sobre os anos, celebrava missa todos os dias. Havia uma rua para os ônibus da empresa Estrela estacionarem, uma espécie de rodoviária improvisada, por onde foram surgindo os cafés, as quitandas, os armazéns. No rumo da Coroa, alguns edifícios mais novos, como o da Associação Atlética Banco do Brasil e o Centro Recreativo Ranulfo Torres Raposo. A cidade não está parada assim, pensei. Nós encontramos uma ruptura com a imagem inicialmente construída, que é uma imagem, inclusive, que está também, que é a imagem da memória. Essa imagem é interrompida aqui. Pensei, eu levo a mala do senhor, um garoto moreno, 12 anos de idade, arrebatou minha mala nas mãos e saiu quase correndo à minha frente. Virou a cabeça, os olhos vivos. Vai para o hotel da Dona Isabel? Vou. Muitos anos me separavam da cidade de Parnaíba. Voltara apenas por curiosidade, talvez por nostalgia do passado. Os parentes mortos, mas as lembranças vivas. A infância dos banhos no rio, o salto de cima dos navios gaiola, o perigo da correnteza que levava Velozinho e Ranulfinho, a adolescência agitada dos pequenos rostos femininos, a primeira namorada, Veritas. Por onde andaria? A cidade ainda era a mesma. Afinal, embora o nome novo das ruas e de alguns bairros, Dona Isabel, a dona da pensão, hotel, só para constar, ainda vivia. O corpo tinha murchado. A pele do rosto estava franzida e agora usava óculos de lentes grossas. O velho Najib, mais gordo. O olho cego, mais feio. A vida toda enterrada ali, resmungando como os hóspedes, se preocupando com o que fazer para as refeições, ouvindo ao longe o apito dos navios gaiola. Dona Isabel não me conheceu. Registrou meu nome no enorme caderno da portaria e perguntou, meio indiferente: o que diabo o senhor quer nesta terra? Vim ver uns parentes. Tem parentes aqui? Sim, uns primos. Quando falei que morava no Rio de Janeiro,
abriu um semblante, o semblante de um sorriso sem dentes. Disse, cheia de esperança, eu e o Najib vamos para lá, bairro de Laranjeiras. Meus filhos concordam, vão também. Moço, o senhor mora numa grande e bela cidade. Aqui já se acabou. Eu não vou comentar o conto na íntegra, mas quero aqui fazer uma referência ao sentido da viagem que inicialmente o narrador questiona no conto, do sentido da viagem, do sentido desse retorno à infância, desse retorno à Parnaíba. Curiosidade ou nostalgia? Exatamente por quê? Porque nos capítulos seguintes, ele vai descendo até o cais e ele tem muita referência no conto a aspectos, há várias referências aos aspectos da gastronomia, mas há também o incômodo com a insalubridade do espaço, sobretudo quando ele começa a fazer referência à região conhecida como 40, onde ele, então, vai pedir, inclusive, uma cerveja num bar, onde ele vai pedir uma cerveja, e eu não vou aqui detalhar o conto. Mas o conto termina exatamente, ele desce até o rio, na companhia de um irmão, de um ex-amigo que se confunde com um antigo amigo, e o trajeto até lá se transforma numa espécie de pesadelo, pelo acontecimento que lá se desenrola, que eu não vou detalhar aqui. Essa visão, por trás dessa ideia de pesadelo, está automaticamente o sentido da narrativa, está a avaliação da narrativa. Ao mesmo tempo em que ele vai revisitando esses lugares, essa revisitação vai se constituindo também enquanto pesadelo, pelo sentido de frustração da cidade, que é a cidade da memória. Nenhuma cidade é a mesma dia após dia. E as nossas cidades serão sempre cidades representadas. Foi essa leitura que fiz. Eu queria só fazer uma pequena observação. Ele descreve a Praça da Graça e chega até a casa é o personagem. Aqui, inclusive, ele coloca personagens seus aqui no conto. Ele cita alguns personagens, tem metalinguagem nesse conto, muito interessante de se analisar o lugar da metalinguagem e a relação entre metalinguagem e memória. Mas tem um aspecto muito curioso quando ele faz referência à sua rua, à casa onde morou. É o personagem, mas ele está recuperando também aqui uma memória. Mais adiante, na antiga Rua do Passeio, hoje Francisco Correia, estava a minha casa, um casarão de paredes brancas, baixa e comprida, que parecia mais uma sepultura. Minha mãe a chamava de armazém velho, onde meu pai tentara o começo de uma indústria de beneficiar arroz. O Assis fez referência por diversas vezes em diálogos a essa tentativa de seu pai de beneficiar arroz. Hoje, dividida em duas casas, tinha as telhas quebradas que desciam ainda em biqueira para a rua. As portas da frente fechadas, gastas pelo tempo. Nós estamos diante aqui da ficção. É bom que se ressalte, né? Meu primeiro ímpeto foi bater numa delas, mas me contive, pois o que dizer àquela gente? Eu estava fazendo uma pesquisa sobre os hábitos de uma cidade semi-morta, como permanecer frio e não me envolver com as pessoas. E aí, então, onde ele vai em direção ao mercado e vai encontrando nesses espaços, esse narrador, alguns dos personagens de Assis Brasil. Um belo conto que nós lemos e ficamos com vontade de reler. Infelizmente, é um pouco triste o desfecho, um tanto melancólico, porque revisitar a infância é também viver
os pesadelos dela. Pelo menos é isso que está aqui no conto. Agradeço a todos. A palavra está franqueada. Professora Virgínia, a senhora gostaria de falar? Boa tarde. Não. Eu gosto só agradecer o convite que você me enviou e dizer que foi um momento excelente, excelentes apresentações, coisas que eu realmente não sabia, não é ainda um autor que eu tenha tomado para estudo, mas foi muito bom, muito esclarecedor. Obrigada. Obrigado, professora. Nós agradecemos a presença ilustre de todos. Aproveitamos o ensejo para anunciar que no próximo fim de semana o poeta Diego Mendes Souza estará lançando Rosa Luminosa, às 17 horas. Alguém gostaria de fazer algum comentário, fazer algum acréscimo? Wilson, deixa eu só concluir o pensamento. É rapidinho, vai ser bem rápido. Você falou esse conto aí, foi exatamente onde eu encontrei algumas... Você lembra que eu falei no começo que em A Chave do Amor, ele reconstrói uma Parnaíba diferente daqueles primeiros livros de Assis Brasil, Beira Rio, Beira Vida, que a gente já comentou aqui. Mas essa reconstrução que ele traz à Rua do Passeio, e saindo dessa Rua do Passeio, que é a Francisco Corrêa, ele adentra ali na Rua Merval, Marquês do Herval, que é exatamente a rua que vai desembocar no mercado. Então, em A Chave do Amor, a gente tem realmente essa reconstrução de uma Parnaíba geográfica. E aí, eu também tinha dúvida quanto à questão da fábrica de gelo, se a fábrica de gelo realmente tinha sido na residência do Assis Brasil, em seu quintal, não é? Algumas fontes dizem que sim, e também esse trecho em que ele diz que o pai tentou ser comerciante de beneficiar arroz. Diziam que era no Porto Salgado, mas ele já trouxe para a Rua do Passeio, para a Rua Francisco Corrêa. Então, Assis Brasil realmente ele é extraordinário, ele preenche. Eu, como parnaibano, eu me sinto totalmente com o meu ego preenchido, com a admiração que eu tenho por ele, e ele suscita realmente essa admiração, porque a sua literatura ela faz morada na sensibilidade de quem lê. Isso que você leu me impactou. Eu já tinha visto, mas me impactou de uma maneira diferente. Eu revi certas coisas, né? Então, o Assis Brasil, a literatura do Assis Brasil, ela jamais deixará de ecoar no coração dos seus conterrâneos. E que eu nasci na Parnaíba, então eu tenho esse amor mesmo, natural, né? Então, essas imagens poderosas e poéticas do Assis Brasil, elas são apreendidas realmente nessa estética, nessa peça maior, que realmente é a grandeza da literatura, que a literatura é feita para comover, e isso Assis fez brilhantemente. E a professora Wanda falou aí em Cota, a filha do meio quilo, essa Cota já aparece também em Beira Rio, Beira Vida, tem uma passagem aqui muito interessante sobre Cota, depois ele ia ampliar em A Filha do Meio Quilo. O Jairo trouxe também essa simbologia aí do Gessé, talvez Gessé não tenha existido, ou existiu, não sei, pode ser personagem fictício, porque ele, quando ele queria retratar os personagens reais, ele colocava realmente os nomes reais em seus personagens, né? Então, eles aparecem aí, inclusive tem nesse que você leu na Chave do Amor, ele fala em Velozinho, não é? E fala também em Ranufinho, e essa história é real. O Ranufinho, que era filho do Dr. Ranulfo Torres Raposo, ele morreu afogado no Rio Parnaíba. E em Beira Rio, Beira Vida, ele também já trazia essa imagem. Aí eu vou concluir só com essa imagem, para a gente ter essa percepção de que realmente ele recriou e transfigurou o que ele já havia criado em Beira Rio, Beira Vida, nessa Chave do Amor. Deixa eu só achar aqui o trechinho, Dilson, só um instante. Ele diz assim, ó, o rio, por isso que eu disse que o rio baixava, o rio estava começando a baixar. Todos os anos engolia 2, 3. Achava bonito e estranho quando alguém espalhava a notícia. Luísa, Ranufinho morreu afogado. E Ranufinho, menina, filho do velho Ranulfo, encontraram o menino todo comido de piranha. Às vezes esperava que sua morte fosse um dia anunciada assim, para todo mundo ficar espantado. Luísa morreu afogado. Que Luísa do Cais. E aí tem a presença desse rio, né, do Cais, novamente. Então, realmente, Assis Brasil, ele transfigurou
uma Parnaíba de uma maneira muito heróica, por isso que eu digo que ele é um sonhador épico. Ele é um menino do cais e um sonhador épico. É fascinante. Eu sou apaixonado pela literatura do Assis Brasil. Obrigado, Dilson. Obrigado a todos que estiveram aqui presentes.